Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 126, que tem o tema Ídolos. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura desse capítulo da obra citada. Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 29. Emmanuel, desse trecho, nos diz: os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa, porém, é a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nossos caminhos por nós mesmos. Vejam a habilidade de Emmanuel para que, de um pequeno trecho de um versículo, ele possa fazer uma exortação tão importante para o nosso aprimoramento espiritual. É claro que, retirando um trecho para o comentário, é importante que nós tenhamos a curiosidade de ir ao Novo Testamento e fazer a leitura daquele contexto para o qual ele falava, do qual ele tirou essa passagem evangélica. No contexto da passagem, quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a gente vê que Pedro, Paulo, Barnabé e os demais apóstolos, eles saíram depois que Jesus ascendeu à espiritualidade, eles saíram a pregar por todas as regiões circunvizinhas de Jerusalém, chegando a corações de povos que não eram judeus. Acontece que, como eles estavam vivendo com toda aquela cultura
da tradição judaica, haviam alguns hábitos muito arraigados no contexto onde eles viviam. E esses hábitos nós sabemos por nós mesmos que não é fácil de a gente trocar um hábito, a gente tirar aquele costume do nosso pensamento. E quando eles chegavam a um lugar onde esses hábitos estavam sendo exigidos, ou quando entre eles se perguntavam, devemos ou não devemos praticar determinado ato, alguma coisa exterior e não de mudança interior, entre eles surgiam confabulações, discussões, entre eles surgiam momentos em que um pregava a tradição, porque era o costume, o outro pregava que não, que precisavam, como precisamos, nos desatrelar a tudo aquilo que é exterior e que importa realmente é a pureza do coração. Então, exaltar a Deus segundo o nosso coração, as nossas ações, o nosso pensamento no bem, no amor ao próximo, no respeito às individualidades, à diversidade da vida. E nesse contexto, eles iam pregar e encontravam várias outras culturas que tinham várias outras formas de ver, e eles precisavam então fazer com que as pessoas que queriam seguir ao Cristo Jesus pudessem se desvencilhar de todos esses ídolos, de todas essas formas e cultos exteriores. Isso no contexto da sua época, da época dos apóstolos. Agora, vamos trazer para os nossos dias, para o nosso hoje. Hoje, com toda a diversidade de informações, com todo o materialismo pujante que nos envolve, com todas as armadilhas que nós nos deixamos levar, será que nós não temos outros ídolos e estamos guardando dentro de nós alguns hábitos que não nos são salutares, que não nos dão a entender que somos cristãos, crentes na imortalidade da alma, pessoas que sabem, conhecem a reencarnação, a lei de causa e efeito, a responsabilidade diante da vida, e queremos, através de algumas adorações, a situações, a celebridades, a rituais, ter uma vida com maior facilidades. Então, trazendo para os nossos dias, nós vemos que pode ser que nós não idolatremos mais a imagem esculpida na pedra dentro de um templo, mas nós podemos ter trocado alguns ídolos. Então, nossos ídolos se tornaram pessoas públicas, pessoas que, por falar em determinadas coisas que nos soam bem, aceitamos, mas não analisamos, não percebemos que por trás de tudo aquilo existem ideologias, existem concepções que não fazem bem ao espírito. Situações, privilégios que fazem com que nos inebriemos pela materialidade que a vida nos traz e nos deixemos levar por essa postura de irresponsabilidade diante das nossas próprias opções e escolhas. Então, nesta passagem, neste capítulo, Emmanuel fala
de ídolos mais perigosos que perturbam a nossa visão e o nosso sentimento, chegam a nos confundir diante de tantas situações que nos trazem facilidades, que nos trazem algumas situações que nós temos prazer de viver. Mas são prazeres efêmeros, as coisas da vida, pequenas coisas, alguns detalhes, alguns momentos em que nós nos deixamos levar, sem pensar, sem refletir, que será que se Jesus estivesse aqui ao nosso lado, materializado, porque não materializado ele está sempre, nós teríamos tido aquela escolha. Então, são coisas que nós temos que pensar, utilizando nossa inteligência, nosso bom sentimento, unindo pensamento e sentimento para a sabedoria da vida. Exercitarmos sentimentos que juntos nos trarão a virtude, que é a união de todos os bons sentimentos, todas as práticas benevolentes, tolerantes, de perdão, e que por isso são a caridade em nossas vidas. E nos deixarmos esquecer um pouco dessas vantagens temporárias, desses privilégios que queremos por imediatismos, por facilidades, comodidades, usufruir de maneira temporária e que talvez mais para frente nos arrependamos. Então, consagrar a Jesus os nossos atos mais pequeninos, os nossos pensamentos, não necessariamente nos tornarmos aquela pessoa fanática que reza o dia inteiro, não. Consagrar os nossos atos, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao bem, sem precisarmos falar, sem precisarmos pregar, mas viver. Há uns capítulos anteriores falando sobre pregação. Pregar é viver. Então, se nós pudermos pregar vivendo, não precisaremos pregar falando, porque os nossos atos mostrarão que nós temos como Deus, o Criador, como Jesus, o Mestre, como guia, como modelo, esse nosso irmão que veio, que mostrou o caminho, que nos deu o entendimento sobre a imortalidade da alma, sobre a evolução que nós queremos para alcançarmos a tão sonhada felicidade. Porque estes são os caminhos quando nós pensamos em fazer o bem, em olhar o outro com empatia, cuidar do outro com respeito, compreender que o outro tem direito à sua opinião, estender a mão para oferecer o ouvido, para amparar no momento da necessidade, para nos alegrarmos com eles quando eles estiverem bem. Todas essas são práticas em que nós mostraremos que o nosso ídolo, aquele a quem seguimos é Jesus. Então, que possamos aceitar Jesus, reconhecendo que as dificuldades e que as belezas são todas necessárias para que nós reconheçamos a presença de Deus, de Jesus em nossa vida e assim vivermos melhor, cultivando o bem. Então, meus irmãos, no próximo programa, estudaremos o capítulo 127 e daremos continuidade aos nossos estudos. Paz para todos.